Olá pessoal, estamos aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, cuido da unidade de negócio de indústrias pesadas da Convergent, muito focada no mercado de mineração e papel e celulose. E estamos aqui com dois grandes parceiros do time da Motorola Solutions. Vou deixar eles se apresentarem, contar um pouquinho dessa história da Motorola, que participou de diversas aquisições nos últimos anos, né? E vai lá, Wesley, Fernando Lira, obrigado pela presença. Ontem agradecemos, viu, Lucas? Posso começar? Fica à vontade, vamos lá. Na sequência. Bom, olá a todos, me chamo Fernando Lira, conhecido mais como Lira, e eu trabalho na Motorola desde o ano passado, né? Sou o mais novo do time ali de canais, né? Sou gerente de comerciais atendendo os canais, tá? Como vocês, como a Converge, e é um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado. Obrigado aí, Lucas, pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Wesley, eu faço parte da Motorola Solutions, sou o diretor regional aqui no Brasil e estamos aqui hoje a convite da Converge para falar um pouquinho mais sobre nossos produtos, soluções, tecnologias e aplicações. Legal. Bom, Wesley, acho que falando das aquisições da Motorola, né, eu acho que a gente já trabalha com você há muito tempo com o Pelco, né, temos bons cases de sucesso junto com vocês e a Pelco hoje é uma linha dentro da Motorola. E eu acho que seria legal todo mundo poder entender um pouquinho esse mundo Motorola, né? Quais são as fábricas, né? Quais novas soluções vieram para o portfólio de vídeo dentro da Motorola. Não, perfeito. É uma boa pergunta porque assim, até nós estamos nos adaptando a tantas mudanças num período tão curto assim no tempo. A Motorola originalmente é uma empresa de radiocomunicação que passou a investir aí no segmento de vídeo há menos de 10 anos, né, e fazendo isso através de aquisições. Então, dentre as empresas que foram adquiridas, nós temos a Pelco, que é da onde o pessoal me conhece há mais tempo, né, e nós temos também outras grandes companhias como Agilon, Indigo Vision e algumas que nós vamos estar falando aí durante esse podcast. Legal, legal. Wesley, dentro do mercado, a gente tem uma característica de longos perímetros quadrados. Quando a gente fala de uma mineradora, quando a gente fala de uma planta de papel e celulose, ou floresta, nós estamos falando de mais de 500 hectares, uma planta fotovoltaica. Tem a característica e a dificuldade de levar conectividade, levar infraestrutura, energia, para essa câmera monitorar perímetros tão grandes, né, e perímetros tão remotos, né? A gente pega Carajás, né, a gente está trabalhando aí em ferrovias, literalmente no meio do nada, né, nem sinal de telefone pega. E uma das soluções que me chamou bastante atenção é a solução da Silent Sentinel, né? E aí você me desculpa se eu falei errado, né? É nova pra gente, a gente está aprendendo, mas queria entender realmente como que o produto funciona, como que você enxerga o produto para grandes perímetros quadrados. Se eu não me engano, ela faz até 40 quilômetros quadrados, né, de perímetro, de cobertura. Como que um equipamento se aplica, como que ele trabalha? Conta um pouquinho pra gente dentro desses ambientes, né? Não, perfeito. O que acontece, né? A Silent Sentinel é uma das aquisições mais recentes da Motorola Solutions. Nós estamos falando de uma aquisição aí no ano passado, no ano de 2024. É uma empresa que nasceu ali no Reino Unido em 2002, então é uma empresa também relativamente nova, mas ela veio para atender algo bem específico, que é você cobrir longas distâncias, tá? Porém com uma qualidade e performance incontestável, com algo que não é comum de se ver no mercado. Nesses tipos de aplicações que você menciona, o mais comum é você ver os fabricantes com uma câmera que pode pegar até 500 metros, 400 metros, talvez térmica 1 quilômetro, mas acaba a partir daí você ter que ter um segundo dispositivo. E a gente sabe que muitas vezes encarece o projeto, não só por questões de infraestrutura, mas devido também à quantidade de câmeras, à quantidade de licenças, storages e assim por diante. Então a solução da Silent ela é interessante porque com uma única câmera a gente consegue ultrapassar aí os 30 km de distância e nós estamos falando aí de 3 linhas de produtos bem específicos, onde nós podemos ter aí um monitoramento a quase 20 km e a 30 km de distância. Então isso permite no seu projeto, se você tem essa visada, você tem esse campo de visão, você não tem nenhuma obstrução nele, com uma única câmera, você ter praticamente a cobertura de tudo, com analíticos e com toda a parte de inteligência já embarcada.
Wesley, uma dúvida. Quando a gente está falando dessa câmera, é uma PTZ, né? E a gente vê vídeos dela trabalhando 24 horas, girando, fazendo uma linha de intrusão nesses longos perímetros. E aí, quando a gente fala de 30 quilômetros, né? 30 quilômetros, talvez nem o olho humano... Talvez não, né? O olho humano não enxerga nada, enxerga um pontinho no meio do nada. Se ela detectou uma pessoa a X quilômetros, ela automaticamente dá o zoom nessa pessoa. Como é que funciona esse processo para detectar a intrusão desse equipamento? Exatamente isso. Qual que é o objetivo? Uma câmera dessa, você vai colocar ela numa grande área, você obviamente não vai deixar ela aí estática, você vai colocar ela para fazer o que a gente chama de uma navegação, né, um panorâmica de toda a área, e a partir do momento que ela identificar um veículo ou uma pessoa, ela pode passar a seguir essa pessoa ou esse veículo, e você pode criar o que vai ser feito a partir dali, como por exemplo ela dar um zoom, enviar um alerta para o sistema, enfim, tudo isso você configura, mas o objetivo é realmente com um único dispositivo, você cobrir essa área bastante grande, vamos dizer assim, e focar na detecção de pessoas e veículos. E essa câmera é uma câmera bispectral? É uma câmera térmica? Como que seria a imagem do operador na hora que ele detectou um carro, detectou uma pessoa dentro desse perímetro grande? Perfeito. Né? Nós temos ela bispectral, que nós chamamos, onde você tem um módulo, que é uma visão comum da área, né, baseada em pixels, com o CMOS, e nós temos também ela térmica funcionando ao mesmo tempo. Legal. Então você consegue, através da imagem térmica, independente até da luminosidade desse ambiente, detectar e gerar esses alarmes. Então o operador ele pode trabalhar com uma ou duas imagens simultâneas desse mesmo ambiente, e nós temos aí a opção dela somente térmica também. Legal, legal. Eu acho que é uma solução fantástica, né, para o Brasil. Quando a gente fala, gosto de estar em campo, gosto de estar perto do cliente, e a dor de um projeto não é a câmera, né? A câmera às vezes é o mais barato do projeto, né? O cliente ele precisa de servidor, levar uma infraestrutura para um local como esse é uma fortuna. Então realmente é muito disruptivo você ter só um equipamento para cobrir uma área como essa. E aí quando a gente está falando aqui de custos, né? Apesar de a gente estar reduzindo em infraestrutura, estar reduzindo em servidor, hoje como é que você puder dar um spoiler um pouco, quando a gente compara uma câmera de 500 metros do mercado, né, em comparação a essas câmeras de 1 quilômetro a quase 40 quilômetros, quantas vezes que a gente multiplica o valor dessa câmera hoje de 500 metros, 400 metros, que é um padrão de mercado para PTZ, né? É algo que assim, o que nós costumamos dizer, se você pegar um projeto convencional e sair colocando uma infraestrutura e uma câmera a cada 500 metros para cobrir uma área, por exemplo, de 30 quilômetros, nós estamos falando aí de 60 câmeras, 60 pontos, 60 licenças e servidor para tudo isso. Você utilizando um único produto desse, você consegue reduzir esse custo drasticamente. Nós estamos falando aí de uma economia de 40% a 50% do valor total do projeto, entendeu? Então, além disso, né, para quem vai estar gerenciando todo esse sistema, é algo muito mais eficiente, porque você vai ter, no caso, uma imagem única, em tempo real, te dando todos esses alertas e analíticos. Você não vai precisar ficar tratando isso de várias câmeras distintas. Nós sabemos, por experiência, que quanto mais câmeras você vai colocando ali para a pessoa que é responsável pelo monitoramento, mais dificuldades você vai gerando para que isso aconteça. Então o objetivo é que venha para ele os alarmes que realmente são importantes, são interessantes e que já tome ali uma ação imediata em cima daquilo que está acontecendo. Então você consegue uma redução aí de 40% a 50% no custo total de um projeto. Eu acho que vale a pena comentar também do ponto de manutenção, né? Quando você tem, como o Wesley explicou, várias câmeras durante o perímetro, né? Você vai ter muito mais pontos de manutenção em fazer manutenções. Então, Exato. Uma única câmera você reduz bastante o custo de manutenção. Legal, fantástico. E a linha Motorola, acho que a linha Pelco, pelo menos, que eu tenho mais familiaridade, hoje trabalha com 5 anos de garantia, né? Tem um Perfeito. MTDF muito baixo. Como é que a linha da Silent, como é que é a questão de garantia, né? Até imagino que para ela ser eficaz seria interessante colocar num ponto alto, e para dar manutenção numa câmera como essa é difícil, né? Então, como que funciona a garantia?
a manutenção para o giro dessa PTZ, para esse motor? Qual que é o tempo, geralmente, que o cliente precisa ir fazer uma inspeção? Perfeito. No geral, os produtos da Motorola hoje, eles possuem quase que 100% deles 5 anos de garantia, pelo menos podendo ter a garantia estendida. Legal. Quando nós desenvolvemos um produto desse, desde a época de Pelco, e agora ainda mais com essa nova linha, isso que você falou é muito importante, essa é uma das nossas preocupações. É uma câmera que você normalmente vai posicioná-la no local de difícil acesso, ou seja, automaticamente difícil manutenção. Então os componentes que ali estão naquela câmera, eles precisam durar por realmente um período extremamente longo de tempo. No geral, os nossos produtos, os MTBFs deles, ultrapassam 8, 10, 12 anos. Tá? Então, independente da câmera ter os 5 anos de garantia, ela é projetada para durar por um período muito maior. Então, isso facilita para quem é responsável por aquele projeto na questão de manter ele em funcionamento e não ter problemas de ter que acessar esses pontos remotos para fazer uma manutenção a cada 6 meses, 1 ano. A ideia é realmente instalar, deixar funcionando e usufruir dos benefícios que a tecnologia vai te trazer. Não, legal. Espero que a gente possa fazer vários projetos, né? Como você sabe, a gente hoje tem vários cases de projeto com postes, com placas solares, Starlink ou outros tipos de conectividade, né? Visando essas áreas remotas. Eu vejo a Silent como um produto que se encaixa muito bem para esse cliente nosso, que está buscando essa identificação de intrusão para longos perímetros, né? Perímetros tão grandes. E falando um pouquinho das novidades, né? A gente fez um projeto recente com vocês, né? A gente não vai citar nome aqui, a gente não sabe se o cliente autoriza, mas a gente usou um novo software da Motorola, né? E a gente ficou, o cliente também ficou muito empolgado, né, com tudo que a gente conseguiu mostrar antes da implantação, porque é realmente uma visualização através do Google Maps, né, uma visão de satélite, e a gente consegue realmente simular como que essa câmera vai estar trabalhando. Conta um pouquinho o nome do software, essa ferramenta é gratuita, né, qualquer empresa, qualquer cliente pode fazer simulações com as centenas de modelos de câmeras da linha. Conta um pouquinho pra gente aí. Perfeito. Eu posso falar um pouquinho sobre o System Design Tool da Motorola, né? É uma ferramenta que está acoplando, consolidando todas as soluções Motorola, Pelco, Avigilon. Então, quando você começa a fazer um projeto, você já define quais os modelos de equipamento você quer trabalhar no cliente, né? Toda a parte de servidores também. E essa ferramenta é muito importante porque, como você disse, Lucas, você consegue ter uma ideia do projeto, da planta do cliente, né? Usando a ferramenta, o link do Google Maps. Você puxa a planta, né, de satélite e começa a ter uma ideia de quantas câmeras você precisa para cobrir aquele perímetro, aquela área específica, e você vai desenhando o projeto câmera por câmera, colocando, e ali você já consegue ter uma noção do espaço que a câmera vai, de cobertura que ela vai ter, os analíticos que você precisa ter, reconhecimento, detecção de pessoas, né, detecção de objetos, classificação de objetos, e você vai criando uma lista de produtos, tá? Isso é muito interessante porque esses dias eu recebi um contato, né? O cliente precisava fazer o projeto, entregar o projeto, era uma coisa muito rápida e não dava tempo de ir, porque tinha que pegar um avião e ir para a cidade dele. Então eu falei, vem cá, acessa a ferramenta, porque antes era tudo no papel, na caneta, né? Falei, acessa o computador, vamos fazer uma videochamada aqui. Aí, como assim? Falei, vamos lá, calma. Aí pegou a planta, aí acessou a ferramenta, como você disse, é gratuita, está online, disponível. E naquele momento eu falei, qual que é o endereço do projeto, o site? Aí puxamos, abrimos o local do cliente, onde ia ser o projeto, e começamos a plotar as câmeras no projeto. O cliente, caramba, é só isso? Foi fantástico, o resultado foi fantástico. Naquele mesmo momento ele já pegou, recebeu a cotação, né, do integrador e o projeto estava pronto já. Então facilita bastante. Sim, cara, o feedback que eu tive do nosso projeto, né, eu participei, a gente mudou diversos tipos de lentes, né? Sim, o modelo foi padronizado, isso. mas a gente entendeu qual que era a lente correta para cada ambiente. Verdade. É isso aí. Para ele realmente ter a resolução que ele precisava, Sim. para ter um reconhecimento facial, para ter uma linha de intrusão, para ter o analítico que ele precisava para cada ponto. Sim. Então, realmente a gente mudou um pouco o projeto, mudou bastante o projeto como foi concebido inicialmente, Sim. a partir da ferramenta, né? A partir das facilidades que ela gera, né? Podendo entender o pixel por metro
em cada cena. Exato. Exato. Então, é Exato. realmente uma solução simples, né? E que tem ajudado bastante a gente a trabalhar. Porque assim, em outros projetos que a gente trabalhou em conjunto, data centers, você pega a planta, talvez com o Google Maps, você não vai conseguir ver a parte interna do cliente, obviamente, né? Você precisa ver a imagem aérea. Então você consegue também plotar uma planta baixa e ali você começar a fazer também o desenho, né, de quantas câmeras você precisa no local, no ambiente, e isso vai salvando o projeto. Às vezes você não consegue terminar o projeto no dia. Aí você vai lá e salva o projeto, o arquivo, porque, né, aí você consegue depois, outro dia, dar sequência ao trabalho, porque às vezes falta alguma informação e tudo, né? Você vai montando e depois você compartilha isso também com mais pessoas da equipe, né, de trabalho. Isso também é uma ferramenta também muito colaborativa. Ah, legal. E aqui, agora mudando um pouquinho de assunto, né? A gente já vendeu bastante Video Expert, né, pelo Brasil. Perfeito. E aí acho que todo o legado de Video Expert vai poder ter uma migração gratuita para o Unity, né, que é o software que uniu várias funcionalidades do Video Expert, várias funcionalidades da Avio. E é um software que sempre que eu apresento chama muita atenção dos nossos clientes, né? Eu queria que você contasse um pouquinho de uma ferramenta simples, né? Mas que muda como o cliente olha o CCO dele, que é o foco de atenção. Perfeito. Né? Tem dados aí de mercado que um operador ele não consegue olhar para uma cena por mais de 20 minutos e entender o que está acontecendo, né? O tempo máximo é 20 minutos. Tem um limite de câmeras por operador e o foco de atenção traz o AI para nos ajudar, né? Se puder, conta um pouquinho essa funcionalidade de vocês. Não, excelente pergunta. O que acontece, né? Para quem conhecia a Pelco, a Agilon e as outras empresas que foram sendo adquiridas pela Motorola Solutions, cada VMS tinha ali as suas particularidades. Então, acho que a Motorola fez muito bem ao trabalhar aí no último ano na junção dessas tecnologias. E hoje, independente se o cliente ele tinha um software que era o Pelco, o Video Expert, ou da Indigo Vision, ele consegue, com as licenças ativas, fazer a migração para o Unity, que agora é a plataforma nossa única e exclusiva, sem custo adicional. Então isso já é um ganho absurdo, porque assim, a empresa mostra a seriedade em não abandonar aquele cliente que investiu na solução e muito menos na questão de deixar que ele tenha acesso a essas novas ferramentas que estão disponíveis dentro do Unity. E dentro dessas ferramentas, uma delas, como você bem destacou, é o foco de atenção. E o que é interessante? O que é o foco de atenção? Na verdade, quando você começa a ter muitas câmeras, você começa a realmente não ter o foco de atenção. Você passa a ter acontecimentos ali que você sequer vai ver em tempo real, talvez se alarmar em algo gravado. Então você cria, numa das telas do operador, uns losangos, né, que são um grupo de câmeras, que pode ser por área, por região da planta, ou até mesmo por tipo de aplicação. Essas são as câmeras que detectam pessoas, essas veículos e assim por diante, e você define exatamente quando que isso deve alarmar. Então ele tem uma tela onde ela mostra em tempo real áreas e não imagens de câmeras, e quando se tem aqueles acontecimentos que foram pré-selecionados para que seja alarmado, ela vai clicar em cores diferentes, né? Isso já existe um mapa de cores para isso, e aí quando ele posicionar o joystick ou o mouse sobre aquilo, ele vai ter automaticamente o incidente. Tá? Então é algo que facilita bastante a vida de quem opera o sistema ali no dia a dia. Legal, então, pelo que eu entendi, você não vai ter mais aquele tanto de câmera aberta no seu CCO. Não precisa. Você não vai precisa. ter pontos com cores diferentes, É isso aí. em que o pop-up lateral mostra o que o cliente precisa ver. O alarme. Exatamente. Exemplo, eu quero que alarme aquela câmera X quando passa um animal na frente dela? Não tem problema. Mas se passar uma pessoa, sim. Então, quando esse acontecimento vier a acontecer naquela câmera em específico, ou naquele grupo de câmeras, isso vai gerar ali um alarme para o operador e chamando o seu foco de atenção para aquele acontecimento. Então, ao invés de você ter diversas imagens, você vai ficar olhando somente o que realmente importa. Legal. E uma dúvida, a gente sabe que tem vários analíticos de mercado, né? Você tem analítico de contagem de pessoas, de reconhecimento facial, de busca por aparência e dezenas de outros, né? Eu consigo ensinar o que eu gostaria de ver?
né, ou ensinar o que eu não gostaria de ver através desses pop-ups? Como é que funciona isso dentro do foco de atenção? Consegue sim. O que acontece? Isto já é algo comum de o cliente muitas vezes adquirir um sistema com diversos analíticos embarcados e acabar não utilizando. Então, passa um mês, 2 meses, você visita aquele cliente e ele tem ali diversas facilidades que ele poderia estar utilizando no dia a dia, ele acabou não configurou, não usa. A Agilon, ela fez algo diferente no seu VMS. Então, a Motorola, quando adquiriu a Agilon, ela trouxe para o mercado algo que realmente faz uma grande diferença. Quando você instala uma câmera nossa em nosso sistema, depois de 15 dias ele vai fazer um aprendizado daquele ambiente. Então ele vai começar a mostrar para você aquilo que não é comum de se acontecer. Então digamos que você tem uma câmera ali filmando uma calçada, onde em frente a essa calçada você tem ali a faixa de pedestre e todos atravessam por ali. A princípio você não pediu para fazer nada, mas depois de 15 dias, o sistema percebendo que as pessoas sempre atravessam por aquela faixa, se depois no 16º dia alguém atravessar fora da faixa, ele vai alarmar. E ele vai perguntar ao operador, isso é normal? Você quer que alarme da próxima vez? Então ele tem essa facilidade, essa inteligência embarcada de começar a distinguir o que não é normal. Esse ponto da cena ninguém pode passar correndo. Então se passou alguém correndo, ele vai alarmar. Então são inteligências que ele vai aprendendo com o passar do tempo e você consegue simplesmente no clique de um mouse dizer, ok, quando acontecer isso me alarma porque realmente não é normal. Então o sistema ele se autoconfigura para você e isso é fantástico, isso é algo que realmente vai trazer para o cliente, para o usuário lá na ponta, vantagens que muitas vezes no dia a dia ele não tinha ideia que ele poderia ter. Esse é o verdadeiro aprendizagem da máquina, né? E consegue, um exemplo desse também, a gente pode ver uma rodovia onde o fluxo de veículos certinho, a partir do momento que um veículo está na contramão, isso também é um acontecimento fora do comum. E aí, naquele momento vai disparar um pop-up. Isso é sensacional. A gente já vendeu projetos de vídeo analíticos. Muitas vezes você tem que estar embarcado, né, junto com o cliente, entendendo essa imagem. E o que é capaz, quando a gente pensa em processo do nosso cliente, processo produtivo do nosso cliente, que são analíticos diferentes, né? Não é às vezes reconhecimento de placa, não é uma passagem através de outra via. O cliente poder ensinar a particularidade dele para o seu sistema vai gerar uma facilidade, né, para o cliente única. Sim. Exato. Isso é muito fantástico. Um exemplo. Acaba sendo uma experiência individual de cada um, da necessidade que realmente ele tem. Não, muito legal, muito legal. E um caminho que a gente tem visto, né, o mercado como um todo, né, o que a gente indo para a cloud, né, o custo muito grande de um sistema de CFTV, uma dor, né, quem tem dor é dente, né, mas uma necessidade dos nossos clientes é cada vez comprimir mais esse dado, né. Quando a gente está falando de sistemas de câmeras, a gente fala de largura de bandas altas, dificuldade de tratar latências, storages consideráveis, né, então o preço do projeto como um todo se torna um valor alto. E a gente tem visto os fabricantes cada vez mais investirem em compressão de dados, investirem em tecnologias para tornar o projeto viável economicamente. Uma coisa que a aquisição da Avion trouxe para a linha da Motorola é a tecnologia híbrida, a tecnologia em nuvem. Como que vocês se diferenciam do mercado quando a gente está falando de nuvem ou de tecnologia híbrida para os nossos clientes, né? É uma facilidade muito grande, mas as dificuldades das redes dos nossos clientes, né, são redes antigas ou o investimento é muito alto. Como que vocês diferenciam nessa solução de nuvem, né, de VMS? Puder contar um pouquinho para a gente e até contar um pouquinho da solução como um todo, acho que seria muito legal. Perfeito. Vamos lá, hoje acho que a Motorola Solutions ela se diferencia dos demais fabricantes justamente por ter uma solução completa. E quando eu falo completa, não é apenas de câmeras, dispositivos, VMS, gravadores, analíticos, vai um pouquinho além disso, vai a questão de você, quando trouxer um projeto ou uma necessidade para nós, ter a oportunidade de ouvir de nós o seguinte: você quer trabalhar com isso numa solução on-premise, gravando em servidores local, que é o mais convencional, né? Ou você quer algo disruptivo, que é levar esse gerenciamento para a nuvem, cloud.
E aí você vai começar a ter muitas vantagens e também uma diminuição muito drástica de custo, tá? Por quê? Num projeto, se você pegar ali valores de câmeras, servidores, licenças e fizer essa somatória, normalmente servidores ali são responsáveis por 50% até mais de todo o projeto. Quando você pega uma solução cloud, você vai ter esse armazenamento em nuvem. Então você não precisa pagar para ter aquele servidor local. Tá? A Motorola vai estar disponibilizando isso para você e esse é um grande diferencial que você pode ali startar um projeto rapidamente e sem a necessidade de ter servidores local. E aí um fator importante é justamente esse, ok, mas eu tenho um problema de largura de banda, de link de internet, a região que eu estou e assim por diante. Então aí nós temos uma tecnologia embarcada dentro da nossa solução cloud, que é o Avigilon Alta, onde nós conseguimos comprimir isso e quando o cliente ele necessita visualizar essas imagens, nós conseguimos, através de uma inteligência, definir o melhor caminho dentro da rede, de forma a diminuir o impacto nela e até mesmo o delay dessas imagens para quem está buscando. Então, eu acho que realmente é a solução que mais cresce, mundialmente falando, é uma tendência, não é algo que chegou, mas não deve ser aceito pelo mercado, pelo contrário, é a solução que realmente, tecnologicamente falando, tem tido o maior aceite a nível mundial. Então eu convido a todos que estão vendo esse podcast a experimentar essa solução, fazerem um teste, conhecerem um pouquinho mais da solução cloud, porque realmente ela vai trazer benefícios além dos analíticos e de toda a inteligência, mas com relação a custo também. Perfeito. Wesley, estamos chegando no nosso finalzinho, mas eu acho que a gente tem um tema aqui que a gente precisa abordar, que também pode ser uma novidade para os nossos clientes, né? Que é a questão do controle de acesso. Através das aquisições, hoje a Motorola tem um portfólio de controle de acesso integrado com diversas controladoras de mercado, né? Então conta um pouquinho para a gente, nesse finalzinho aí, um pouco do controle de acesso, um pouco dos diferenciais para os nossos clientes poderem conhecer. Perfeito. Começa por ter a solução tanto para trabalhar com servidores local quanto em cloud. A gente pode optar por qual delas ele quer trabalhar. E acho que o segundo ponto bastante importante é que é o seguinte, já está integrado com a maior parte das soluções de mercado, então isso facilita no dia a dia, independente do que o cliente já está utilizando na sua planta, e o mais importante ainda é que são produtos que na sua grande maioria possuem garantia lifetime, tá? Então é um produto robusto, com qualidade, que o cliente vai fazer um investimento e realmente ele vai usufruir de uma tecnologia de ponta, a um custo acessível e com diversas vantagens tecnológicas e com interação entre diferentes fabricantes. Tá? Então convidamos todos aí também a conhecer um pouquinho mais dessa solução, realmente é algo diferenciado dentro do portfólio da Motorola Solutions. Legal. E a gente tem uma base de clientes grandes, né? Acho que o radiocomunicador da Motorola ele é líder de mercado, não só no Brasil como no mundo, né? Hoje a ferramenta controle de acesso, CFTV, está integrada com esses rádios. É possível a gente fazer uma integração para aumentar a segurança do nosso cliente? Como é que está esse estágio de integração com os produtos Motorola? Não, boa pergunta, Lucas. É o sistema, quando eu cheguei na Motorola, o que mais me chamou a atenção foi essas integrações, né, com sistemas altamente críticos, né, com a parte de vídeo que estava chegando também na Motorola há uns 10 anos com a gente. E aí, toda essa parte de analítico de vídeo que a gente falou, de inteligência, alarme sendo ativado por imagem, tudo isso pode ser ativado também no sistema de rádio, tá? Então, um alarme que uma câmera detectou um veículo na contramão, alguma pessoa suspeita ali andando num lugar não permitido, né? O rádio, ele recebe um comando de voz, já gerando para que todos os operadores em volta possam fazer uma pronta resposta, né? Atender e ver o que está acontecendo. Então, realmente, isso é fantástico. E por falar nisso, até gostaria de fazer um convite a todos os clientes aí, com a gente visitar o nosso espaço, o Motorola Experience Center, que é um local onde a gente consegue visualizar todas essas tecnologias ao vivo, né? Funcionando, testando. Tem o sistema também, o speaker, também que ativa também eventos, né? Tem o sensor inteligente também que detecta a fumaça, incêndio, uso de cigarros eletrônicos, enfim, qualidade do ar, tudo isso conectados, funcionando com um sistema único. Não, muito legal. O Halo, né?
Até o A gente Exato. teve a venda recente, né, para uns clientes nossos e um cliente definiu bem o Halo, né? Ele é perfeito onde uma câmera não é possível ser colocada, né? Exato. Você vê tudo, às vezes até mais do que uma câmera, Sim. e consegue passar essa informação aí pro cliente. Né? É um produto muito legal, sem dúvida. Bom, turma, agradecemos, né? A Corporate te agradece imensamente o suporte, o apoio de vocês, né? Poder trazer um pouquinho mais de informação para os nossos clientes. Contem conosco os nossos clientes, né? A gente tem a missão de ser o melhor prestador de serviço para os nossos clientes. É isso que a gente leva globalmente. E posso dizer, no dia a dia dessa empresa, que a gente impulsa a entrega para os nossos clientes. Então, contem conosco. Espero que a gente possa apresentar tudo isso que a gente falou aqui rapidinho, pessoalmente, em breve, para cada um que está ouvindo o vídeo aqui. Perfeito. Mais uma vez, obrigado pelo convite e ficamos à disposição. Obrigado a você. Obrigado, Lucas.